Louvado seja Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado de poder compartilhar o Evangelho com todas vocês através dessa conferência online. Quero agradecer a Deus também pela vida da Tati. Amor, nem em nossos melhores sonhos podíamos imaginar que esse movimento tão lindo pudesse ir tão longe. Que Deus continue te abençoando e fortalecendo e fazendo do Movimento Flores algo muito relevante para a vida das mulheres. Também eu não posso deixar de agradecer a todos os nossos times, principalmente o nosso time criativo, que mais uma vez provou que o céu é o nosso limite. E através da tecnologia podemos levar sim essa conferência para todas as raças, tribos e nações. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor para todos sempre. Uma vez eu aprendi que conferência nada mais é do que um local para a gente conferir o que está certo e melhorar. E também é um local onde precisamos conferir o que está errado e corrigir da melhor maneira possível, sempre na busca por uma melhoria contínua, seja na vida espiritual, emocional, física, familiar, enfim, todas as áreas. Por conta disso, nesse sermão, eu trago passos bem práticos para vocês canalizarem todo o conteúdo que vocês tiveram nessa conferência, que não foi pouco, e que de fato vocês canalizem esse conteúdo em ações para vocês irem muito mais além do que vocês têm ido e também fazer com que as pessoas do network de vocês possam também ir muito mais além do que essas pessoas têm ido. Então, desejo do fundo do meu coração que esse sermão altamente prático sirva de maneira muito relevante para vocês nesse tempo tão especial de encerramento de conferência nesse domingo. Primeiro passo, primeiro conselho que eu dou para todas vocês, para vocês irem mais além, primeiro passo é que Deus usa vasos de barro. É isso mesmo. Deus usa vasos de barro. Infelizmente, muitos não anunciam o Evangelho a outras pessoas, pois se acham indignos de fazerem isso e travam no momento que Deus mais conta com eles. Mas olhem só em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 4, do versículo 4 ao versículo 7. Olhem só. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, gente, vasos de barro é uma referência a nós. Até porque, comparado ao tesouro que está em nós, somos barro, nada mais. Não somos o tesouro, não somos o ouro, a prata ou o bronze. Não, Cristo é de fato o tesouro. John Piper um dia escreveu, olhem só, o Evangelho é tão valioso e tão poderoso que é tolice pensar no seu recipiente como algo que lhe é comparável. Quando o assunto é ajudar os outros a se encontrarem com Jesus, precisamos compreender que o objetivo de Deus é que, mediante o Evangelho do seu Filho amado, de fato venha a ser
exaltado o nome desse Filho e não o nosso nome, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Isso significa que se você se sente na média ou abaixo da média em seu senso de aptidão para anunciar o Evangelho, você é a pessoa que Deus está procurando, um vaso de barro. Não há mérito nenhum em você, nem em mim, comparado ao Evangelho que pode ser exalado de nós. Ou seja, alguém que simplesmente compartilha o Evangelho com graça, com verdade, com honestidade. Que em tempos como esse possamos nos sentir cada vez mais encorajados a fazer a maior obra do mundo, que é abrir os olhos do cego ou dos cegos, mostrando o tesouro de Cristo Jesus. Fazer com que mancos andem, fazer com que mudos falem, espiritualmente falando e fisicamente também falando, tudo isso através do nome de Jesus Cristo. Então esse é o primeiro conselho que eu dou a todas vocês. Compreendam sim, Deus usa vasos de barro. Segundo passo, para vocês irem mais além e levarem as pessoas que estão perto de vocês a irem mais além, compartilhe com generosidade livros, estudos cristãos, músicas cristãs com as pessoas próximas a você. Infelizmente, muitas pessoas não anunciam o Evangelho a outras pessoas e não sabem do quanto estão ferindo os próprios princípios da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu também em Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao versículo 15. Olhem só. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito? Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Sabe, oferecer uma boa literatura cristã e músicas cristãs de qualidade, uma pregação, enfim, são algumas maneiras de estendermos os nossos testemunhos pessoais sobre o Evangelho. E essa conferência é a maior prova disso. Olhem só o quanto essa conferência está abençoando vocês e quanto ela pode abençoar pessoas que receberem um link como esse. Através dessas ferramentas, a gente deseja que você, de fato, seja uma agente ativa do Evangelho. Que todos os dias, antes de sairmos de casa, possamos orar: Senhor, faz-me um instrumento de divulgação do Evangelho neste dia. Usa-me para abrir os olhos dos cegos por meio do seu Evangelho poderoso. Terceiro passo, para irmos além e levarmos as pessoas a irem mais além, todas as pessoas são importantes para Deus. Todas as pessoas são importantes para Deus. Por mais distante que uma pessoa esteja em se tornar cristã, ela é tão especial para Deus como nós somos. 1 João capítulo 4, versículo 10, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sabe, nós não somos amados por Deus porque nos tornamos evangélicos, católicos, ortodoxos. Não! Somos amados por Deus antes mesmo de termos amado Ele. Em resumo, Ele se interessou por nós antes mesmo de nos interessarmos por Ele. E uma das formas mais eficientes de evangelizarmos as pessoas começa no momento que nos interessamos pela sua história de vida e não na vontade frenética de depositarmos a nossa religião sobre elas. Não. Uma vez chegaram para um missionário e perguntaram: se você tivesse apenas uma hora só para evangelizar uma pessoa, qual seria o seu método? Sabe o que o missionário respondeu? Eu conheceria a história da pessoa nos primeiros 45 minutos e falaria de Jesus nos últimos 15 minutos.
Se realmente achamos a história das pessoas interessantes e nos preocupamos com elas, naturalmente elas se abrirão e poderão ouvir através de nós a história de Jesus Cristo para mudar a vida delas, assim como mudou a nossa. Todas as pessoas são importantes. Quarto passo, para irmos além e levarmos as pessoas a irem além: convide as pessoas à igreja, seja online ou presencial. Em seus relacionamentos, convide as pessoas à igreja, mesmo antes delas serem cristãs. Olhem só o que o apóstolo Paulo também falou sobre a dinâmica que deve ocorrer em um culto cristão. Efésios capítulo 5, versículo 17 ao 21, olhem só. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Parte da absoluta estranheza do que significa ser um cristão pode ser superada por uma crescente intimidade com a maneira como cantamos, falamos e nos relacionamos com a igreja. Muitas pessoas têm medo de convidar pessoas não crentes ou enviar o link, pois não sabem muito bem o que pode ocorrer num culto, não é assim? Infelizmente, temos mais predisposição de chamar para vir nadar ou enviar o link para pessoas evangélicas do que para pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. E isso precisa mudar dentro de nós. Precisamos ir além nisso também. Quinto passo e último: ore por ousadia para tirar tudo isso do papel. Como eu disse, conferência é para conferir o que está errado e acertar, conferir o que está certo e melhorar. E esse é um quinto item, uma quinta dica importante: ore por ousadia para tirar tudo isso que vocês aprenderam de ontem, ou melhor, de sexta, sábado e hoje, sabe? Orem por ousadia para tirarem isso do papel. Não é possível que vocês vão ser apenas consumidoras de uma conferência, não. Deus conta com pessoas ousadas. É bem interessante nós notarmos que no Evangelho, ou melhor, no Novo Testamento como todo, a maioria das orações relacionadas à evangelização se refere aos evangelistas e não aos que serão evangelizados. Olhem só, eu vou falar novamente. A gente acha no Novo Testamento, na maioria das orações relacionadas à evangelização, sim, mas se refere mais a quem vai evangelizar do que em quem vai receber o Evangelho. Ou seja, nós precisamos orar para termos mais ousadia. A gente encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, olhem só: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida, como aconteceu entre vocês. Orem por nós. Paulo está dizendo isso: orem por nós, para que sejamos ousados. Colossenses capítulo 4, versículo 3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Mais um versículo, onde Paulo está nos ensinando a orarmos para termos mais ousadia. Efésios 6, versículo 18 a 20, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, Paulo, olhem só, orem também por mim, para que, quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que, de maneira destemida, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Ou seja, se o apóstolo Paulo precisava de oração para pregar o Evangelho com ousadia, imagine nós. Uma certa vez, o Instituto Haggah Internacional fez uma pesquisa. E a pesquisa perguntou como que as pessoas se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. Olhem só o resultado dessa pesquisa. 1,1% foi através dos programas de TV. 1,1% através de filmes. 2,1% através de outros meios.
2,4 através de um sermão como esse. 2,9 através de programas de rádio. 2,9 através do trabalho pastoral. 3% através de distribuição de literaturas e Bíblia. 4,4% através de cruzadas evangelísticas. 29,9% através de amigos. 49,7% através de parentes. Sabe o que isso significa? Significa que evangelho é relacionamento. A melhor forma de vocês irem além é saberem que o além de vocês pode estar bem ao lado de vocês. Minha oração para essa conferência, esse encerramento de conferência, é que de fato vocês tenham sido empoderadas, edificadas, consoladas, salvas, sido de fato abençoadas. Mas agora tenham a capacidade em Deus de tirar todo esse conteúdo do papel, as anotações que vocês fizeram no iPad, ou no celular, ou na folha do pão, sei lá, e que vocês consigam ir muito mais além, seja na vida espiritual, emocional, física, familiar ou ministerial. Essa é a minha oração. Essa é a oração da Tati. Esse movimento, o Movimento Flores, não é para ser um marketing feminino da nossa igreja, não. Não, nada disso. Muito pelo contrário, nós queremos que em Cristo Jesus esse movimento venha libertar, venha salvar, venha empoderar, venha edificar a vida de todas vocês e de todas aquelas que estiverem conectadas a vocês. E não somente as mulheres, mas com certeza, assim como eu sou abençoado através da vida da Tati, ou seja, indiretamente o Movimento Flores me abençoa, eu sei que se vocês estiverem bem conectados a esse movimento, conectadas a esse conteúdo que foi entregue para vocês, indiretamente, os familiares de vocês também serão abençoados. Não somente os familiares, mas também os amigos de vocês. Que de fato, essa é a minha oração. Todo esse conteúdo venha trazer relevância prática para a vida de vocês. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa conferência. Obrigado por todas as participantes, os conferencistas. Obrigado pelas pastoras que passaram por essa conferência. Obrigado, Senhor, porque eu acredito que esse conteúdo vai trazer relevância para a vida dessas mulheres. Obrigado, Pai. Obrigado que possamos juntos tirar tudo isso do papel. Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor é por nós e através de nós. Pai, eu abençoo todas essas mulheres, que cada vez mais elas possam ser úteis, compreendendo sim que são vasos de barro, mas eu sei que o Evangelho que está dentro delas é infinitamente e eternamente poderoso. Obrigado, Pai, que possamos compreender que Evangelho é relacionamento, que possamos compreender que o nosso além pode ser o nosso vizinho, porque todos são importantes para o Senhor. Todos, aquele que está em São Paulo, aquele que está na África, aquele que está na Ásia, o Senhor sabe do nosso coração e o Senhor sabe que a gente quer ser útil para o Teu Evangelho. Então abre os nossos olhos para compreendermos que todas as pessoas que estão próximas a nós são alvos da Tua missão. Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor é. Obrigado por tudo que o Senhor faz. Obrigado por essa conferência. E mais uma vez eu digo, Pai, eu abençoo todas essas mulheres em Cristo Jesus, Teu Filho amado. Amém. Meninas, que Deus abençoe. Parabéns por essa conferência. Mais uma vez, Tati, te amo. Que Deus continue te usando. Todo time que está do teu lado, que Deus continue usando todas vocês, todos vocês. Obrigado, do fundo do meu coração, por vocês me permitirem a fazer parte de algo tão urgente, tão nobre e tão eterno. E que venha a Conferência Flores 2021. Ousem ir além, gente. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até a próxima.